E aconteceu que depois de decorrido um ano, no tempo em que os reis saem para a batalha, Davi enviou Joabe e seus servos com ele e todos Israel, e destruíram os filhos de Amon e cercaram Rabá. Mas Davi ainda permaneceu em Jerusalém. 2 Samuel capítulo 11, versículo 1. A última fala nos informa sobre uma circunstância tão significativa que o Espírito Santo registrou 2 vezes. Na passagem paralela de Crônicas, você encontrará uma repetição da afirmação de que Davi permaneceu em Jerusalém. Até então era seu costume marchar à frente de suas tropas. O rei de Israel era o comandante-chefe dos exércitos do Senhor. E por meio de feitos pessoais de coragem, exercitou o espírito nacional, mas nesta ocasião você percebe que ele delega seu poder a Joabe e busca a facilidade em glória. Somos informados de que chegou a estação em que os reis saem para a batalha, provavelmente a primavera, quando os cavalos poderiam ser mantidos com forragem, quando sem um longo cerco fosse necessário, os exércitos poderiam sentar-se diante de uma cidade com expectativa de avançar verão e colheitas maduras. Foi uma grande ocasião, caso contrário, como é que ele enviou todo Israel com Joabe? Uma grande guerra foi provocada e interesses muito importantes estavam em jogo. Isso torna menos desculpável por parte do rei que ele, quando sua presença fosse especialmente necessária, se ausentassem do seu posto adequado. Nem pensamos que os assuntos de Estado precisassem de sua presença em Jerusalém. Nenhuma rebelião estava surgindo, toda a terra estava quieta e todas as tribos se submeteram voluntariamente a seu domínio. Pelo contexto, não parece que Davi estivesse ocupado com os cuidados do Estado, pois você descobre que ele se levanta da cama ao anoitecer. Ao contrário do costume mais rigoroso ao que se habituara nos seus primeiros dias, depois da refeição do meio-dia, deitava-se e dormia até o pôr do sol, e quando se levantava, não era para socorrer os pobres ou para fazer justiça, mas para dar um passeio no telhado. E então, estando ocioso, tendo tirado a armadura e flecha, o atingiu, não tendo nada de bom para fazer. O inimigo encontrou-lhes um trabalho terrível, pois o tentador plantou bem diante de seus olhos uma justa tentação, para o qual ele correu como um pássaro para a mardilha, ou como um boi para o matadouro. Feliz teria sido para o rei Davi se ele tivesse na batalha, ele não teria conhecido essa tentação. Provavelmente, se a tentação se apresentasse, ele estaria tão ocupado com cuidados marciais que não teria sido vítima. A ociosidade foi a mãe das travessuras. E se você rastrear até o fundo a iniquidade que fez do nome de Davi uma marca especial para todos os inimigos do Senhor, descobrirá que isso teve muito a ver com o fato dele não ter saído para a batalha quando o país assim o exigia, quando a época o exigia e quando nenhum assunto de Estado justificava sua ausência. Você percebe prontamente o assunto do meu discurso, em primeiro lugar, para o cristão individual e, em segundo lugar, para a igreja. Conforme Deus me ajudar, farei advertências contra aquela letargia mortal que é tão capaz de se apoderar de nós, colocando-nos numa posição de sermos facilmente atacados pela tentação. Sim, e ser facilmente superados por ele também. Primeiro ponto, para você, irmã em Cristo, falo pessoalmente. Primeiro, deixe-me dirigir sua atenção especial para a época em que essa tentação de ociosidade se abateu sobre Davi. Irmãos, Davi nunca se recusou a sair para a batalha enquanto era assediado por seu adversário Saul. Enquanto ele for caçado como uma perdiz nas montanhas, o caráter de Davi será imaculado e seu zelo será incomparável. Em sua religião havia uma intensidade de energia, enquanto em sua vida havia uma intensidade de adversidade. Mas agora uma hora de provação está próxima. Saul está morto e o último de sua raça está sentado como humilde aposentado na casa de Davi. O filho de Jessé não é mais obrigado a frequentar os rastros das cabras selvagens, nem a esconder nas trevas de Engedi. Seu grande adversário é muito caído pelas flechas dos filisteus nas montanhas de Giboá. Mas o inimigo mais furtivo está à espreita em uma emboscada. Ai de você, Davi, se ele vencer você. Ah, cristão, e é um momento perigoso para você quando a tentação deixou de assediá-lo, quando Satanás o deixou em paz, e quando você colocou o pé no pescoço do seu adversário, quando a tempestade se acalmou, quando o morto acalma, toma o lugar do terrível furacão. É então que você precisa cuidar bem dele, pois então sua alma pode perder sua antiga força e vigilância, e você pode cair na indiferença e na tibileza de Laodiceia.
Enquanto o diabo o atacar à direita e à esquerda, dificilmente você conseguirá descansar no sofá da segurança carnal. O cão do inferno, ao latir em seus ouvidos, mantém você acordado, mas quando ele cessar seus uivos, suas pálpebras ficarão pesadas a menos que a graça o impeça. Quando você não for mais obrigado a cair de joelhos por ataques furiosos do inferno, poderá experimentar as provações ainda mais terríveis do solo encantado e terá bons motivos para clamar: Senhor, não me deixe dormir com os outros, mas deixe-me dormir. Eu observe e fique sombrio. Mais uma vez, Davi neste momento obteve a coroa e ela estava colocada de maneira suave e segura sobre sua cabeça. Queridos amigos, longe de depreciar a plena certeza da fé, sabemos que ela é a nossa força e a nossa alegria, mas há uma tentação ligada a ela. O cristão pode dizer: agora estou salvo, não tenho dúvidas sobre isso, pois a coroa da minha salvação envolve minha cabeça regianamente. Crente, esteja em sua torre de vigia, pois a próxima tentação será: alma, fique tranquila, o trabalho está feito, você alcançou, agora cruze os braços e fique quieto, tudo terminará bem. Por que você precisa de mais para se irritar? Cuide das estações quando não tiver dúvidas. Aquele que pensa que está de pé, tome cuidado para não cair. Eu disse: nunca serei removido. Senhor, pelo teu favor fizeste o meu monte ficar forte, escondeste o teu rosto e fiquei perturbado. Bendito seja Deus pela plena segurança, mas lembre-se, nada além de uma caminhada cuidadosa pode preservá-la. A plena segurança é uma pérola inestimável, mas quando um homem tem uma joia preciosa e anda pelas ruas, deve ter muito medo dos batedores de carteira. Quando o cristão tiver plena segurança, tenha certeza de que todos os demônios do inferno tentarão roubá-lo disso. Deixe-o estar mais em sua torre de vigia do que antes. Esta é a tentação dos crentes seguros de sentar-se no trono e dizer: sentar-me-ei na minha glória para sempre e não verei tristeza. Não preciso mais sair para travar as batalhas do Senhor. Além disso, parece que nessa época Davi estava no auge de sua prosperidade. Ele havia atingido cerca de 50 anos de idade, o ano do seu jubileu havia chegado e tudo transcorria com júbilo. Para onde quer que ele voltasse a mão, ele prosperou. Moabe é minha panela, sobre Edom lançarei fora o meu sapato, sobre a Filístia triunfarei. Ele podia se orgulhar muito, pois Deus estava com ele em todos os seus caminhos. Ah, queridos amigos, quando o cristão prospera é um momento ruim para ele, a menos que esteja na sua torre de vigia. Em todos os tempos de nossa fraqueza, bom Senhor, livra-nos. Quando o homem é pobre, quando está doente, quando é julgado em sua propriedade, ele precisa da graça, mas quando é rico, quando seu negócio dá certo e sua família está com boa saúde e tudo está bem, ele tem necessidade de graça sobre graça. É difícil ficar em pé em lugares altos, o cérebro fica tonto ao olhar para baixo. Não é fácil carregar um copo cheio com a mão firme. Lugares lisos são lugares escorregadios. Tenhamos cuidado para que quando estivermos cheios, não engorde e chutemos contra o Senhor. O clima de verão gera moscas, o bom tempo na alma traz à tona os males e as maldades da nossa natureza. O calor chora os ovos das cocatrites, e o calor da prosperidade muitas vezes traz à tona as jovens serpentes do pecado. Tome cuidado para que, como Davi, você não se recuse a sair para a batalha, porque estás prosperando no mundo. Para completar a tragédia, Davi teve agora a oportunidade de se entregar a todos os luxos da vida. Ele tinha um palácio com todos os acompanhamentos da magnificência oriental. Ele não era mais um humilde pastor que comia uma cordeia de sua carteira. Não era mais o chefe de um clã proscrito dependendo das lavradoras grosseiros como Nabal para assistência temporária. A riqueza da terra era dele, o azeite de Azar, a colheita de Efraim, o trigo de Judá e as guloseimas trazidas de longe, de Tiro e de Sidom, tudo era dele. Ele poderia vestir-se de escarlate e linho fino, e comendo suntuosamente todos os dias, foi então que sua alma emagreceu enquanto a carne foi minada. Corcéis gordos às vezes não funcionam, pássaros muito bem alimentados recusam-se a cantar. E o mesmo acontece quando as riquezas da terra são nossas para desfrutarmos livremente, e as bênçãos da providência divina são derramadas na concupicópia da munificência divina, que nós recusa-se a fazer a boa obra do Senhor, e como Davi não saiu para a batalha. Queridos amigos, sei que meu sermão é penitente para alguns de vocês. Eu gostaria de poder retratar os indivíduos tão claramente que eles não pudessem atribuir aos outros a repreensão que lhe é destinada. É um fato bem conhecido que quando algumas pessoas ficam ricas em ouro, elas ficam pobres em graça.
Eles sobem aos olhos do mundo e afundam na estima de seu Senhor celestial. Coisas que os crentes tinham prazer em empreender quando eram pequenos em Israel, não poderão contemplar quando se tornarem grandes entre os habitantes de Sião. Certas pessoas, quando podem dirigir uma carruagem, têm vergonha de frequentar a casa de reunião, devem ir a algum local de culto mais respeitável. A verdade era suficientemente respeitável para eles quando a amavam, mas agora amam a honra dos homens mais do que a Cristo. Podem enganar suas consciências e unir-se às igrejas mundanas, que amam a arquitetura e a erudição mais do que a verdade e a santidade. Deus conceda, disse um dos seguidores de Wesley, que os metodistas nunca possam enriquecer. E penso que posso muito bem dizer, Deus conceda que os batistas nunca possam enriquecer. Ó Senhor, não lhes dê nem pobreza nem riqueza, mas especialmente que não se tornem demasiado respeitáveis para se associarem com os pobres da terra. Ora, alguns de vocês que quando se juntaram a esta igreja foram tão sinceros quanto poderiam ser. E onde estão vocês agora? Alguns que tiveram destaque na reunião de oração. Com que frequência os vemos agora? Não há muito entre nós tão mesquinhos com a causa do Senhor, como se não se importassem com isso? Você dirá que sou pessoal. Irmão, pretendo ser e quero ser. Se vocês sentem que este é o caso, em vez de ficarem ofendidos com a repreensão honesta agora oferecida a vocês, agradeçam solenemente a Deus por isso chegar a vocês. Refaçam sinceramente seus passos, não sejam mais preguiçosos e sonolentos, mas por causa daquele que os ama com amor eterno, mais uma vez lancem suas almas em sua causa e saiam para travar as batalhas de seu Senhor. Fora com seu cochilo, repulgo e sono confortável. Senhor, desperta-nos como um raio do céu. Quando os cristãos apreenderem a doutrina e começarem a esquecer a prática, quando tiverem um pouco de experiência e pensarem que são os homens, que a sabedoria morrerá com eles, quando desprezarem os tímidos de coração quebrantado, há apenas um passo entre eles e uma queda. Ó, você que está em tal condição, eu lhe aviso solenemente. Hoje sou um alarme em Sião. Levante-se, vocês que dormem em seus sofás macios, pois se vocês dormirem agora, um dia vocês acordarão e se encontrarão à beira da destruição. E somente a graça soberana de Deus os trará de volta, como Davi foi trazido de volta, e o restaurará mais uma vez para caminho certo, viajar com ossos quebrados até o seu túmulo, triste por causa do seu pecado. Segundo ponto, observem, meus irmãos, que existem certas tendências no exterior que cooperarão com os perigos da ocasião, e a menos que o cristão seja muito vigilante, o levarão ao vício da preguiça de Davi. Irmãos, o que a carne faria com algum de nós, se não nos nortaria, se permitirmos que ela acontecesse, tão ocioso quanto o preguiçoso de Salomão? Confesso que talvez não exista nenhum homem vivo que tenha uma personalidade mais forte, tentação, a pura ociosidade do que eu, embora não seja nenhum farranfão quando digo que trabalho tão arduamente quanto qualquer homem em qualquer hemisfério, infelizmente. Devido a este corpo do pecado e morte, é difícil para um homem servir corretamente ao Senhor enquanto está preso nele. Irmãos, vocês descobrirão que não é apenas a mera carne, mas a concupiscência da mente naturalmente os levará a ser frios na obra de Cristo. O entusiasmo não é a tendência dos ingleses em questões de religião. Somente o Espírito de Deus pode dar a língua de fogo e o vento forte e impetuoso aos discípulos reunidos. A carne deseja continuamente a inação. A inércia da matéria atinge seu auge na corrupção da humanidade. Elevamos nossas almas a Deus, mas caímos novamente na terra, pois nossa natureza contém mais o afundamento de uma pedra de moinho do que a súbita de uma águia. Watts disse bem: olha como nos rastejamos aqui embaixo. Gostamos desse brinquedo insignificante. Nossas almas não podem voar nem alcançar as alegrias eternas. Irmãos, sua carne não mortificada os deixará bastante ociosos, sem qualquer outro tentador. Depois de ter um diabo, ele terá o cuidado de cantar sua canção de niná e embalar seu berço se você quiser dormir, pois ele adora não ver os guerreiros de Deus em alerta. Enquanto todos estão dormindo, ele sabe que a guerra não continuará muito rapidamente. Um exército doçado com clorofômio seria tão inútil como se estivesse acorrentado e algemado. Enquanto as espadas dormem em bainha, nenhum inimigo precisa temê-las. Ah, meus companheiros soldados, este é um grande artifício de Satanás e um de seus artifícios mais astutos para nos embalar em seu sono profundo. Além disso, você descobrirá que o mundo tem uma grande tendência a torná-lo frio e morto, o
que vocês sentem, irmãos, depois de algumas horas se intrometendo nos negócios? Não é este mundo vão um inimigo da graça? A menos que você tenha uma mentalidade muito espiritual, não acha que o mundo tem uma tendência para baixo? Pergunta aos trabalhadores e aos comerciantes, aos pensadores. Vocês não acham que as ocupações seculares, a menos que sejam extremamente cuidadosos ao consagrá-la a Deus, têm a tendência de manchar as vestes do seu sacerdócio e derrubá-los de sua posição elevada? O mundo é para o cristão uma casa de gelo, e ele uma planta tenra que tem sido o cuidado especial do jardineiro. Eu não daria nada por aquele cristão que adora estar em companhia do mundo. Acho que se alguém pode se sentir à vontade com pessoas ímpias, ele deve ser um deles. E se mesmo com pessoas meramente morais, ele pode encontrar um descanso estável, certamente não pode haver nada de natureza elevada e aspirante dentro dele que pertença ao verdadeiro herdeiro do céu. Mas, irmãos, lamento ter de acrescentar mais uma coisa. Mesmo a associação com algumas partes da Igreja de Deus em seu estado atual pode esfriar ao redor da piedade. A letargia eclesiástica é talvez um dos maiores obstáculos para os jovens crentes. Não estou impressionado com a indiferença do mundo para com a religião, pois posso compreendê-la, mas a indiferença da igreja para com o progresso do reino de Jesus é um enigma que não se pode resolver. E muitos jovens cristãos entusiasmados tiveram um nobre espírito de Cristo. Foi praticamente eliminado dele ao ver a estupidez e a morte dos santos mais velhos, que pareciam ser pilares no templo de Deus. Oh, não ouvimos nosso jovem Davi dizendo, a respeito de nossos inimigos, quem é este filisteu? Eu irei contra ele e arrancarei sua cabeça. Mas um veterano Eliabe na igreja disse, por causa do orgulho e da maldade do seu coração, para ver a batalha você veio. Quando ele é levado diante de um ministro semelhante a Saulo, ele diz, bem jovem, você está entusiasmado, você não deve tentar fazer a obra do Senhor pela simples fé. Você deve colocar este capacete e carregar esta lança. Você deve usar as grevas do latão. E o pobre jovem, quase com entusiasmado o suficiente para derreter a armadura de suas costas, tem de sair para a derrota certa, usando armas não experimentadas que provam sua ruína. Oh, devolva-nos os dias gloriosos em que a igreja era uma coluna de fogo, e quando cada novo membro de uma nova brasa acrescentada à massa brilhante. Devolva-nos até mesmo as estacas de Smithfield, se pudermos ter a energia ardente dos primeiros reformadores. Visite-nos novamente com perseguição, se pudermos apenas renovar a busca diligente dos fins e objetivos da Igreja de Cristo. Deixe nossos inimigos ficarem irados, se pudermos crescer zelosamente. Terceiro ponto. Passa rapidamente ao terceiro ponto. O que aconteceu durante a permanência de Davi em casa? Alguns homens pensam que é a única pequena coisa não fazer nada por Cristo. É uma coisa terrível e será uma coisa condenável, a menos que Deus lhe conceda o arrependimento. O que aconteceu, eu digo, com Davi? Ora, agora ele estava permanecendo em casa e se entregando à preguiça. Ele estava pretendendo sua utilidade e honra por não mais travar as batalhas do Senhor. Nenhum mais triunfo estava sendo escrito no livro das crônicas dos reis de Judá. E até Joabe teve que mandar chamá-lo no final da briga para tomar a cidade, para que não fosse chamada pelo nome de Joabe. É pouca coisa para um seguidor de Cristo perder a honra imortal de servir ao Senhor? O que os homens não farão para ganhar fama? E devemos nós, quando Ele estiver às nossas portas, nos desviarmos para nossa cama de conforto e lançarmos nossa glória no chão? Vamos nos levantar e agir, pois não é fácil perder a honra de um servo fiel de Cristo. Davi perdeu a comunhão e a alegria. Um homem não pode ficar ocioso e ainda assim ter a doce companhia de Cristo. Cristo caminha rapidamente, e quando seu povo fala com ele, eles também devem viajar rapidamente, ou então logo perderão sua companhia. Cristo, meu mestre, faz o bem, e se você quiser caminhar com ele, deverá cumprir a mesma missão. O todo-poderoso amante das almas dos homens não costuma manter companhia com pessoas ociosas. Encontro nas Escrituras que a maioria das grandes apareações feitas a santos eminentes foram feitas quando eles estavam ocupados. Moisés cuidava do rebanho de seu pai quando viu a sarça ardente.
Josué está andando pela cidade de Jericó quando encontra o anjo do Senhor. Jacó está orando e o anjo de Deus lhe aparece. Gideão está debrulhando e Eliseu está arrancando. Quando o Senhor o chama, Mateus está na alfenda quando é convidado a seguir Jesus. E Tiago e João estão pescando. O maná que os filhos de Israel guardavam até amanhã produzia vermes e fedia. A graça ociosa logo se tornaria corrupção ativa. Além disso, a preguiça endurece a consciência. A preguiça é um dos ferros com que cauteriza o coração. Abimeleque contratou pessoas vaidosas e levianas para servir a sua vez, e o príncipe das trevas fez o mesmo. Oh, amigos, é uma coisa triste enferrujar a mente e perder a agudeza da percepção moral, mas a preguiça certamente fará isso por nós. Davi sentiu o poder castrador da preguiça, estava perdendo a força da consciência, estava pronto para tudo. O pior está próximo. Ele caminha pelo telhado e vê o objeto que excita sua luxúria. Mandar chamar a mulher. O feito está consumado. Isso leva a outro crime. Ele tenta Urias. Isso leva ao assassinato. Urias é condenado à morte e ele leva o dinheiro de Urias e toma a esposa. Ah, Davi, como caíram os poderosos, como caiu o príncipe de Israel e se tornou como um sujeito lascivo que se revoltam à noite. Deste dia em diante seu sol se transforma em nuvem, sua paz dá lugar ao sofrimento. E ele vai para o túmulo como um homem aflito e perturbado que, embora pudesse dizer, Deus fez comigo uma aliança eterna, ainda assim teve que percebê-lo com aquela frase muito significativa, embora minha casa não seja assim com Deus. Queridos amigos, há alguém aqui entre o povo do Senhor que crucificaria o Senhor novamente e o exporia a uma vergonha aberta? Existe alguém entre vocês que desejaria vender seu mestre como Judas ou se afastar de Cristo como Demas? É fácil de realizar. Oh, você diz, você não poderia fazer isso, agora talvez você não pudesse. Seja preguiçoso, não lute as batalhas do Senhor. Não apenas será fácil pecar, mas você certamente se tornará vítima dele. Oh, como Satanás se deleita em fazer o povo de Deus cair no pecado. Pois então ele, por assim dizer, enfiou outro prego na mão ensanguentada de Cristo. Então ele mancha o linho branco das vestes do próprio Cristo. Então ele se vangloria de ter obteve sua vitória sobre o Senhor Jesus e levou cativo um dos favoritos do Mestre, a sua vontade. Oh, se não quisermos fazer o inferno ressoar com risadas satânicas e fazer os homens de Deus chorarem porque os cedros do Líbano foram derrubados. Vigiemos em oração e sejamos diligentes nos negócios de nosso Mestre, fervoroso de espírito, servindo ao Senhor. Meus queridos irmãos, não os exortamos a servir a Cristo, a ser salvo por Ele. Davi foi salvo. Falo apenas a vocês que são salvos, imploro e suplico que tomem conhecimento da queda de Davi e da preguiça que ocorreu no início dela, como um aviso para vocês mesmos. Algumas tentações atingem os diligentes, mas todas as tentações atacam os ociosos. Observe a invenção usada pelos camponeses para capturar vespas. Eles colocarão um pouco de licor doce em um frasco longo e de gargalo estreito. A vespa que não faz nada passa, sente o cheiro da bebida doce, mergulha e se afoga. Mas a abelha passa e se ela parar por um momento para cheirar, mas não entra, porque tem seu próprio mel para fazer. Ela está ocupada demais no trabalho da comunidade para se deliciar com os doces tentadores. Mestre Graham, um teólogo puritano, certa vez foi servido por uma mulher que se sentiu muito tentada. Ao fazer perguntas sobre o seu modo de vida, ele descobriu que ela tinha pouco a fazer e Graham disse: "Esse é o segundo de você ser tão tentado." Irmã, se você estiver muito ocupada, Satanás poderá tentá-la, mas ele não prevalecerá facilmente e logo desistirá de tentar. Os cristãos ociosos não são tentados pelo diabo, mas tentam o diabo para tentá-los. A ociosidade deixa extraberta a porta do coração e pede a Satanás que entre, mas se estivermos ocupados de manhã à noite, se Satanás quiser entrar, ele deverá arrombar a porta. Sob a graça soberana e depois da fé, não há melhor escudo contra a tentação do que ser não preguiçoso nos negócios, fervoroso no espírito, servindo ao Senhor. E querido amigo, deixe-me lembrar aqueles de vocês que estão fazendo pouco por Cristo, que antes vocês não eram tão frios assim. Houve um tempo com Davi em que o som do clarim da guerra teria agitado seu sangue e ele estaria ansioso para a briga. Houve um dia em que a própria visão de Israel reunido em uma bela falagem teria tornado Davi ousado como leão. Oh, é uma pena ver o leão mudado assim.
O herói de Deus fica em casa com as mulheres. Houve um tempo em que você teria que passar por cerca de valas para ouvir um sermão e nunca se importaria de ficar nos corredores. Mas agora os sermões são tediosos para algum de vocês, embora tenham almofadas macias para sentar. Então, se houvesse uma reunião em uma casa de campo ou uma pregação nas ruas, você estava lá. Ah, você diz, aquele é um incêndio florestal. Abençoado incêndio florestal. O Senhor lhe devolva o fogo selvagem, pois mesmo que seja um incêndio florestal, é melhor um incêndio florestal do que nenhum fogo. É melhor ser chamado de fanático do que merecer ser chamado de zangão na colmeia de Cristo. Aqueles de vocês que fazem muito pouco pelo seu mestre, e alguns nessa igreja que se recusam a dar seus bens, deixe-me dizer-lhes, vocês não têm vergonha de ver como os outros servos do Senhor o servem? Quando Urias disse a Davi, a arca, Israel e Judá estão em tendas, e Joabe, meu senhor, e os servos do meu senhor estão acampados no campo, entrarei então em minha casa para comer e beber? Como tu vives e como a tua alma, não farei isso. Acho que o rei deve ter se sentido muito desconfortável com sua luxuosa preguiça. O que vocês dizem sobre isso, alguns de vocês? Você que já foi o principal dos pecadores e agora é salvo pela graça. Você teve grande privilégio, grandes sabores de amor, comunhão próxima com Ele. Você é seu próprio eleito, ungido, retirado do monturo e feito para sentar-se entre príncipes. E ainda assim você não está fazendo quase nada por Cristo. Oh, queridos amigos, eu não gostaria tanto de conjurá-los a pensar sobre essas coisas, mas sim de implorar ao Espírito Santo que leve essas questões aos seus corações, para que vocês não durmam mais, mas estando em dia, possam fazer o trabalho do dia até que o dia terminar. Segundo, ocuparei apenas mais alguns minutos enquanto me esforço para falar do texto no que se refere a toda igreja, pois acho que ele tem uma voz alta para todos nós como comunidade. Estranhos e membros de outra igreja devem gentilmente esquecer que estão aqui. Não estou prestes a falar sobre vocês, mas estou prestes a falar com vocês, os 2.000 membros desta igreja, sobre meus cuidados, com que estou obrigado, acima de tudo, a falar pessoal e fielmente. Meus queridos amigos, parece-me que para nós como igreja é muito provável que a tentação da preguiça venha, pois estamos na mesma condição que Davi. Nossos inimigos não nos perseguem tanto quanto antes. Quando o parlamento terminar, alguns jornais voltarão a abusar de nós, pois quando não tem mais nada a fazer, enche-se de insultos. Mas houve um tempo em que não tínhamos amigos. Olhamos para trás, cerca de 8 anos atrás, quando a Igreja de Cristo era muito tímida conosco, éramos inovadores, pregando aqueles auditórios perversos. Era uma coisa horrível pregar o Evangelho, onde as pessoas vinham para ouvi-lo. Era contrariar os costumes da igreja cristã, levar o Evangelho aos pobres pecadores e às pessoas boas, as pessoas santas e as piedosas. Pensavam que éramos pecadores acima de todos os pecadores na terra. Se um acidente ocorresse, se a torre de Siloé caiu, quão claramente nos disseram que merecíamos a catástrofe. Depois houve zombarias por toda parte, caricaturas, zombarias de todos os tipos, e todos vocês tiveram que sofrer cada um com sua parte, com seu líder. Em grande parte isso acabou. O clero da Igreja da Inglaterra faz agora o que antes era infame para nós fazermos. Agora o teatro ouve a voz de Cristo, agora as catedrais com o sino sagrado. Bendito seja o nome de Deus por tudo. Desfrutamos de um certo grau de paz e não temos agora todo mundo contra nós como antes. Agora seremos tentados a cruzar os braços e dizer: vamos ceder à respeitabilidade fácil de outras congregações e que tudo fique bem para nós. Durante todo o tempo, Deus teve o prazer de nos favorecer com uma paz profunda na igreja. Não fomos perturbados por nenhuma palavra de má doutrina, por nenhuma revolta de hereges em nosso meio, ou por qualquer separação ou divisões. Isso é uma coisa abençoada, mas assim Satanás pode tornar isso um assunto perigoso. Podemos começar a pensar que não há necessidade de vigiarmos, que seremos sempre como somos, e diáconos e presbíteros e pastores e membros da igreja podem todos cessar a sua vigilância, e então a raiz da amargura pode brotar no canto negligenciado até que fique profundamente enraizado para que possamos rasgá-lo novamente. Realizamos como igreja a grande obra que nos propusemos, a construção desta casa de oração. E agora chegamos ao nosso lugar na nossa amada casa de oração e sentimos a presença do Mestre conosco, mas sem um grande objetivo diante dos nossos olhos, que exige imperatividade, o alto sacrifício de cada um de nós.
como esse objetivo fez, sem algum empreendimento que todos possamos agarrar e sentir que poderíamos dar o nosso último centavo para realizá-lo com sucesso. Nós tendemos a ficar enferrujados e nos apoiarmos em nossas armas em vez de usá-las, e nos retiramos do exército do Senhor em vez de avançarmos para a batalha, com um grito de homens que pretendem obter a vitória. Devolva-nos novamente todo barulho, confusão e conflito. Deixemos-nos ter mais uma vez a frieza, a aspereza e o falar mal de toda a Igreja de Deus. Se pudermos apenas ter nosso entusiasmo e seriedade iniciais por Cristo. Nosso trabalho de educar homens para o ministério, para fornecer o objetivo de nosso zelo, que o Senhor dê zelo pelo objetivo. Queridos amigos, deixem-me dizer solenemente que há muita tendência que fazem esta igreja dormir. Frequentemente entramos em contato com crentes professos que jogam água fria em todo esforço, que pensam que fazer qualquer coisa por Cristo é uma obra de superrogação, e há uma tendência em nós de acompanhá-los e dizer que assim seja, vamos ficar quietos. É quase necessário para a igreja que pelo menos uma vez em 100 anos surja nela algum novo corpo de entusiastas, pois as igrejas antigas, embora nobres no início, como todas as humanas, desaparecem em breve. Ora, o metodismo, embora ainda seja o mais poderoso, não tem nada parecido com o fogo que teve nos tempos de Wesley e Whitefield. Agora não é mais como um grande vulcão enviando torrentes de fogo sagrado para o céu em oração, e enviando torrentes de lava que tudo consomem para as planícies do pecado. Tornou-se respeitável, erudito e excelente. O mesmo ocorre com cada uma das igrejas. Eles não degeneram todos. Não importa se é Inglaterra, América, França, Suíça, onde quer que seja, há uma tendência descendente constantemente trabalhando, e a menos que Deus e o Espírito Santo venham com poder irresistível, nós como igreja sucumbiremos à alertagem geral e nos renderemos à apátia. O que devemos fazer como a igreja, então? Prestemos atenção aos nossos passos, cada um de nós, e sejamos duplamente cuidadosos. Reunamos-nos em maior número para orar. Deixemos cada homem sentir cada vez mais a sua responsabilidade individual para com Cristo. Pensemos as terríveis necessidades desta enorme cidade. Vamos usar toda a energia e usar todos os meios que possam ser empregados para a regeneração desta terra sombria. Se ficarmos ociosos, se a Igreja de Cristo universalmente ficar ociosa, não podemos esperar que nossos inimigos também fiquem ociosos. Uma vez que a luz disse às trevas: estou ficando cansado de atirar minhas flechas em você todas as manhãs, ó trevas. Estou cansado de persegui-lo continuamente ao redor do mundo. Eu vou me aposentar se você quiser. Mas as trevas disseram: não é necessário que, se você ceder seu domínio, eu o tome. Não pode haver trégua entre você e eu. Amigos, posso dirigir-me aos membros desta igreja como se diz que um velho comandante escocês dirigiu-se uma vez aos seus soldados quando viu o inimigo aproximar-se. Este foi o seu discurso breve e conciso: rapazes, aí estão eles, e se vocês não matarem, eles matarão vocês. Vejam, membros da igreja, se vocês não reprimirem a letargia e a preguiça, se não lutarem contra o papado, a infidelidade e o pecado, eles o derrubarão. Não há outra alternativa: conquistar ou morrer, viver e ser glorioso, ou cair ignobilmente. Veja, Jeová ergue sua bandeira diante de nossos olhos hoje. Reúnam-se, 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 soldados da cruz. A trombeta soa muito alta e longe hoje, e o tambor do inferno do outro lado também soa. Quem se atreve a hesitar seja amaldiçoado. Amaldiçoa Meróis, diz o Senhor. Amaldiçoai amargamente os seus habitantes, se eles não vierem em socorro do Senhor contra os poderosos. Aquele que não está comigo está contra mim. Quem não ajunta comigo, espalha. Fora vocês, seus indiferentes. Vocês não sabem que eu estou do lado de Cristo, ou então são seus adversários? Sobre, a carga vem adiante, heróis do céu. O que acontecerá com aqueles que estão no meio do caminho entre os dois exércitos? Sobre vocês. As tropas pisotearão seus corpos. Vocês serão os primeiros a serem cortados em pedaços. Ó indiferentes, que não são nem isto nem aquilo. E então virá o choque, e então a acusação. E como nesse conflito você não terá parte, então naquele grande triunfo que certamente se seguirá, você não terá parte. Darei agora lugar ao meu amigo Dr. Dwight Albirgne, que se dirigirá a você por alguns minutos, quando simplesmente lembrei aqueles que não estão no exército de Cristo, que com eles há algo que vem antes do serviço.
Exceto vocês, arrependam-vos e convertei-vos, de modo que alguns entrarei no reino dos céus. A porta para esse reino é Cristo. Confie nele e você será salvo. Crendo no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Meu querido amigo Dr. Dual Al-Gibini está aqui esta manhã, tendo sido chamado pelo Bispo de Londres, de acordo com a ordem de nossa amada rainha, para pregar na Capela Real de Stirling, numa tona amável com que me favoreceu na semana passada. Ele expressou publicamente o desejo de mostrar sua sincera comunhão com seus irmãos das igrejas livres da Inglaterra. E tenho o prazer de recebê-lo no tabernáculo esta manhã, em nome desta igreja, e atrevo-me a acrescentar em nome de todas as igrejas livres da Inglaterra, que o historiador da Reforma continue a ser honrado pelo Senhor seu Deus. Dr. Melider Arbugine, não falo a vossa língua, meus queridos amigos. Falo há muito mal, mas farei o que puder para me fazer entender. Quando ouvi seu querido pastor lendo para nós o capítulo 16 de Romanos, lembrei-me daquelas palavras que encontramos com frequência na Epístola de Paulo: amor aos santos e fé no Senhor. No capítulo 16 encontramos uma bela exposição do amor aos santos, filhos de Deus. Vemos que foi escrito desde a igreja de Corinto, na Grécia, até a igreja de Roma. Observe quantos cristãos aquela igreja de Corinto do apóstolo conhecia em Roma. Temos um longo catálogo de nomes: Priscila, Aquila, Antrônico e outros. Devo confessar, meus queridos amigos, para minha vergonha, que nesta grande assembleia só conheço 2 ou 3 nomes. Eu sei o nome do nosso querido amigo Sr. Spurgeon, eu sei o nome, mas não a pessoa. À minha esquerda eu sei o nome do amigo que me recebeu em sua grande cidade, o Sr. Kirnardi Gaius, meu anfitrião, como diz o apóstolo. Mas nessa grande assembleia de 6.000 homens e mulheres, e espero irmãos e irmãs em Cristo, não conheço outro nome. Bem, meu querido amigo, gostaria de lhe perguntar: vocês conhecem os nomes de muitos cristãos em Genebra? Você não conhece talvez 3, talvez 2, talvez 1. Ore-se para mim uma demonstração de que a fraternidade ou amor fraternal não é tão intensa em nossa época como era na época dos apóstolos. No primeiro século, para um homem dar o seu nome ao Senhor era expor-se ao martírio, e os cristãos daquela época formavam apenas uma família em todo o mundo, na Europa, Ásia e África. Lembremos-nos disso, que possamos pelo Espírito Santo dizer que nós que fomos batizados com o sangue e o Espírito do Senhor, temos apenas um Pai, um Salvador, um Espírito, uma fé, e somos apenas uma casa, a casa do Deus vivo, a casa de Cristo, uma casa do Espírito Santo em todo o mundo, não só na Europa, Ásia e África, mas na América, Austrália, uma casa, uma família. Oh, meus queridos irmãos, vamos crescer no amor pelos outros. Depois, a outra coisa, fé no Senhor Jesus. Não pode haver amor aos salvos e aos redimidos se não houver verdadeira fé viva e esperança no Salvador e no Redentor. Bem, suponho que todos vocês nesta grande reunião diriam: cremos no Senhor, temos fé nele. Sim, mas essa fé deve ser sincera, deve ser viva, deve vir do coração. Direi-lhe uma palavra de Roma. Provavelmente todos esses amigos enviaram algumas palavras ao apóstolo, mas vou lhe contar uma palavra que foi dita uma vez em Roma, não na época de Paulo, mas na época de nossa abençoada Reforma. Houve na última parte do século XVI um homem na Itália que era filho de Deus, ensinado pelo Espírito. Seu nome era Aônio Paleário. Ele havia escrito um livro chamado O Benefício da Morte de Cristo. Esse livro foi destruído na Itália e durante 3 séculos não foi possível encontrar uma cópia, mas há 2, 3 anos foi encontrada uma cópia italiana, creio que numa das vossas bibliotecas de Cambridge ou Oxford, e foi impressa de novo. Talvez seja singular, mas este homem não deixou, como deveria ter feito, a igreja romana. Mas todo seu coração foi entregue a Cristo. Ele foi levado perante o juiz em Roma por ordem do Papa. O juiz disse: faremos a ele 3 perguntas. Perguntaremos qual é a primeira causa da salvação, então qual é a segunda e qual é a terceira causa. Eles pensaram que ao fazer essas 3 perguntas, ele finalmente seria levado a dizer algo que deveria ser para a glória da igreja de Roma. Eles perguntaram: qual é a primeira causa da salvação? Cristo. Então lhe perguntaram novamente, e ele respondeu: Cristo. E perguntaram-lhe mais uma vez: qual é a terceira causa da salvação? E ele respondeu: Cristo. Eles passaram que ele teria dito primeiro Cristo, em segundo lugar a palavra, e em terceiro lugar a igreja, mas não, ele disse somente Cristo. A primeira causa Cristo, o segundo Cristo, o terceiro Cristo, e pela confissão que fez em Roma, foi condenado à morte como mártir. Meus queridos amigos, pensemos e falemos como aquele homem, digamos cada um de nós: a primeira causa da minha salvação é Cristo,
A segunda é Cristo, a terceira é Cristo. Cristo e seu sangue expiatório, Cristo e seu poderoso Espírito regenerador, Cristo e sua eterna graça eletiva. Cristo é minha única salvação. Não conheço mais nada. Queridos amigos, encontramos na Epístola aos Romanos estas palavras: toda a igreja vos sauda. Não tenho nenhuma acusação oficial, mas posso no espírito cristão e fraterno dizer-lhes: a igreja de Genebra sauda, eu diria, toda a igreja continental, pois conhecemos-te, amamos-te, querido ministro que Deus lhe deu. Agora pedimos que você, de amor para conosco, fazemos o que podemos naquele continente escuro, trazer a luz de Jesus Cristo. Em Genebra temos uma sociedade evangélica que tem esse trabalho diante de si, e em outros lugares onde também estamos a trabalhar, pedimos pelo nosso trabalho o interesse das vossas orações, pois o trabalho é árduo entre os católicos romanos e os infiéis do continente. Mas como nosso irmão no início do culto lembrou a vocês que da pequena cidade de Genebra a luz veio pela graça do Espírito para muitas nações, especialmente para a Inglaterra e Escócia, pelo ministério de João Calvino, nosso reformador, posso mencionar-lhe que no aniversário do 30º ano da morte de Calvino, que ocorrerá dentro de 2 anos, em 27 de maio de 1864, desejamos erguer em Genebra um monumento abençoado à reforma e ao reformador que tem sido o instrumento de Deus na promoção da verdadeira doutrina, não apenas em Genebra, mas em muitos países. E peço-lhe também o seu interesse nesse trabalho e naquela local que foi abençoado desde o século XVI para a Suíça, para a França e para a Holanda, para a Alemanha, para a Inglaterra, para a Escócia e agora é abençoado para os Estados Unidos e para os confins da terra. Imploro-vos, queridos amigos, o vosso profundo interesse e as vossas sinceras orações por nós. A graça do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vocês. Amém.